Hoje vamos contar a história da Budweiser, uma das cervejas mais consumidas no mundo, e também vamos descobrir se ela é digna de seu ousado slogan, o rei das cervejas. Se você gosta de conhecer mais sobre as grandes marcas e negócios, esse é o canal certo para você se inscrever. O ano de 1852 foi o começo de tudo. O cervejeiro alemão Georg Schneider decidiu abrir uma cervejaria chamada Bavária, na cidade de St. Louis, nos Estados Unidos. Essa cervejaria teve alguns problemas financeiros e no ano de 1860 ela foi vendida já à beira da falência para um próspero fabricante de sabão de St. Louis, também nascido na Alemanha, e ele era chamado de Eberhard Anheuser. Entre os anos de 1860 e 1875, o nome da empresa Bavária foi alterado para Anheuser & Co. No ano de 1857, um jovem atacadista chamado Adolf Busch, que vendia suprimentos para cervejarias, imigrou da Alemanha para St. Louis. Quando chegou lá, ele percebeu que a cidade era o lar dos imigrantes alemães nos Estados Unidos e, portanto, o mercado de cervejarias era grande. Ele arrumou um sócio para começar a sua primeira empresa, que venderia produtos para cervejarias. Ele conseguiu alguns clientes na cidade, e o mais importante deles, Eberhard Anheuser. Com a proximidade entre eles, Busch conheceu a filha de Anheuser em 1861 e pouco tempo depois casou-se com ela. Assim, acabou entrando para a família de Anheuser. Mas Busch logo foi convocado para a Guerra Civil Americana e serviu no exército por 6 meses. Quando retornou para o país, ele entrou para o negócio da família como vendedor na cervejaria do sogro. Depois de trabalhar por 8 anos juntos, o seu sogro decidiu vender metade da empresa para Busch, que acabou assumindo a função de secretário. No ano de 1879, a empresa foi renomeada para o conhecido nome Anheuser-Busch, e assim nasceu a grande empresa, uma sociedade entre o sogro e o genro. Adolf Busch era extremamente inovador. No ano de 1878, ele foi o primeiro cervejeiro a implementar a pasteurização na cervejaria, e com isso a cerveja ficava fresca por mais tempo. Foi também o primeiro a usar refrigeração mecânica e vagões refrigerados no processo de envio, e com isso a empresa lucrou muito, conseguindo transportar a cerveja por todo o país. As outras empresas só conseguiam vender os seus produtos regionalmente. Busch logo começou a comprar cervejarias no Texas para aumentar a sua logística e conseguir vender para o México e a Califórnia. Busch foi o primeiro a adotar a cerveja engarrafada nos Estados Unidos e, para isso, ele fundou a Busch Glass Company para fazer as garrafas de seus produtos. Com a morte de Eberhard Anheuser em 1880, Busch tornou-se então o presidente da empresa. Além de fazer a pasteurização e refrigeração das bebidas, a Anheuser-Busch foi um dos primeiros a adotar o modelo vertical na empresa, ou seja, eles compraram todos os componentes necessários para o negócio, desde as fábricas para o engarrafamento das bebidas, as fábricas de gelo, algumas fazendas produtoras de lúpulo e até mesmo ferrovias para transportar as bebidas. Ainda na década de 1870, Busch viajou pela Europa e estudou as mudanças nos métodos de fabricação de cervejas que estavam acontecendo por lá na época. E o que chamou a sua atenção particularmente foi o sucesso da cerveja Pilsen, que incluía um exemplo popular na região de Budweis, que era conhecida como um lugar da Boemia do Sul, na atual República Tcheca. Budweis é a cidade de origem de excelentes cervejas há mais de 700 anos, conhecida por ter uma cor e um gosto único. Então, no ano de 1876, Busch tinha o desejo de trazer aquela mesma qualidade de bebida única que ele encontrou na cidade tcheca, e então desenvolveu uma bebida com o nome da cidade, porém utilizou a pronúncia americana da palavra Budweiser e assim surgiu a Budweiser. Porém, ele queria transformar a Budweiser na primeira marca nacional de cerveja dos Estados Unidos. Assim, ele introduziu as cores da bandeira americana na marca, o vermelho, o branco e o azul.
Inicialmente ele queria que a cerveja fosse conhecida como Premium, porém, como a cerveja era produzida no país, o seu valor ficou mais barato que a dos seus concorrentes, que acabavam importando da Europa. E com isso a cerveja se tornou popular e acessível aos trabalhadores, e por esse motivo se tornou a preferida entre os trabalhadores americanos. Entre as décadas de 1880 e 1890, a empresa começou uma série de anúncios e distribuição de brindes da marca, incluindo abridores de garrafa, calendários, canivetes e várias estratégias para divulgar a Budweiser. Uma delas ficou muito conhecida na época, a Custer's Last Fight, que era uma impressão litográfica de um artista de St. Louis. Uma das táticas de marketing de Busch foi distribuir milhares de cópias de impressão em bares no ano de 1896. Ou seja, a força que a marca tem hoje, sendo considerada a marca mais valiosa do mundo no seu segmento, veio além de outros fatores, claro, da atenção que a empresa dá para estratégias de marketing desde o começo da empresa. Com a virada do século XX, a Anheuser-Busch começou a observar que as demandas para a proibição do álcool nos Estados Unidos cresciam. Como resposta desse movimento, a empresa começou a produzir bebidas não alcoólicas para reagir antes que o problema acontecesse. A cerveja sem álcool mais bem-sucedida deles foi a da marca Bevo. Após a morte de Adolf Busch em 1913, o controle da empresa passou para o seu filho, August Anheuser-Busch, que seguiu tendo gestão familiar até a sua venda em 2008. A lei seca nos Estados Unidos foi um grande golpe na empresa. Durante 1910 até 1930, a empresa diversificou as suas vendas de produtos para conseguir sobreviver, incluindo levedura de cerveja, extrato de malte e a sua bebida não alcoólica de malte, a Bevo, que era quase uma cerveja, e começou a vender até mesmo sorvete. Quando a lei foi revogada em 1933, muitas cervejarias americanas tinham ido à falência. Porém, a Anheuser-Busch se manteve firme e conseguiu voltar a produzir a Budweiser. Naquele momento, o apelo por bebidas alcoólicas da população era enorme. Com a volta do consumo da bebida e com a baixa concorrência, a empresa começou um forte crescimento pelos Estados Unidos. No ano de 1857, a Anheuser-Busch se tornou a maior cervejaria dos Estados Unidos. E mesmo sendo a líder de mercado, a empresa continuava com seu espírito inovador. E foi novamente pioneira no mercado quando começou a vender cervejas em latas nos Estados Unidos. Essa atitude ajudou muito a empresa a reduzir os custos e aumentar a logística de transporte das bebidas para o país todo. A Budweiser ficou muito conhecida nos Estados Unidos por sua presença publicitária muito forte, a ponto de criar uma divisão de marketing esportivo dentro da empresa para desenvolver materiais publicitários, dedicados exclusivamente para eventos esportivos como o Super Bowl, a NASCAR e muitos outros eventos. Para termos noção de quanto a empresa investia em publicidade, a Budweiser contratou o cantor Frank Sinatra no auge de sua carreira para ser o representante da marca. Em 1981, Anheuser-Busch formou uma divisão internacional e deu início à venda em grande escala no mercado internacional, lançando uma divisão da empresa na Dinamarca e na Irlanda em 87 e no México em 89. Já no ano de 1995, a empresa entrou na China, que era considerado o país de origem das marcas mais vendidas do mundo, e posteriormente foi para muitos outros países. No ano de 1982, a empresa lançou um novo produto campeão, a cerveja Bud Light, uma versão mais leve da tradicional Budweiser, e que posteriormente, em 2001, se tornaria a cerveja mais vendida do país, superando até mesmo a Budweiser original. E até hoje, a Bud Light vende mais nos Estados Unidos que a Budweiser tradicional, porém a nova marca não fez tanto sucesso assim em outros países. A empresa continuou lançando várias versões da Budweiser no mercado americano. A exemplo, temos a Bud Ice, a Budweiser Select, que era cerveja misturada com guaraná e cafeína, e uma Bud Light com toque de limão. Na virada do século XX, a marca foi a primeira a romper a barreira de 1 bilhão de barris produzidos anualmente. E com isso, a Budweiser se auto-intitulou como o rei de todas as cervejas.
No ano de 2008, a empresa foi vendida para a cervejaria belgo-brasileira InBev por 52 bilhões de dólares em capital, criando assim o maior conglomerado de cervejarias do mundo, chamado Anheuser-Busch InBev, ou como é conhecida, a AB InBev, superando até mesmo a SAB-Miller, que era a maior cervejaria do mundo até aquele momento. E posteriormente, a SAB-Miller foi comprada pela Anheuser-Busch InBev, é claro. Mas esse é assunto para outro vídeo do canal, então já se inscreva para não perdê-lo. A AB InBev tem como principais acionistas os brasileiros Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Teles da 3G Capital. E essa negociação da compra da Anheuser-Busch está muito bem descrita no livro que conta a biografia desse trio de empreendedores brasileiros chamado Sonho Grande. Deixamos na descrição do vídeo o link da loja da Amazon, que tem o melhor preço desse excelente livro. O grupo brasileiro pegou a empresa completamente endividada. Portanto, a primeira atitude que fizeram foi elaborar a reestruturação da empresa, reduzindo privilégios dos executivos, diminuindo o número de colaboradores e introduzindo o orçamento base zero. Alongou os termos de contas a pagar e fizeram mudanças nas publicidades da marca. E com isso, em 2012, o grupo já tinha conseguido reduzir a dívida da Anheuser-Busch pela metade. A empresa continua investindo em grandes eventos esportivos. A exemplo deles, podemos citar as Copas do Mundo de Futebol da FIFA, o Super Bowl, a NBA e o UFC, e vários outros grandes eventos esportivos. Atualmente, o CEO da Anheuser-Busch InBev é o catarinense Michel Doukeres, que em julho desse ano substituiu o carioca Carlos Brito, que estava no comando da empresa desde que os brasileiros a compraram. A Budweiser vem investindo em maneiras sustentáveis para produzir as suas cervejas. E no ano de 2016, a empresa assumiu o compromisso de preparar cada Budweiser com eletricidade 100% renovável até 2025. Hoje, a Budweiser é vendida em mais de 85 países e está entre as cervejas mais vendidas do mundo. Essa foi a história dessa grande empresa. Qual outra você gostaria de conhecer a história? Deixe a sua sugestão nos comentários e se inscreva para acompanhar os próximos vídeos. Muito obrigado pela companhia, nos vemos nos próximos vídeos, um abração e até mais.